Preparado para alavancar a sua carreira e expandir os seus negócios? Com conteúdos práticos, dicas, notícias, mentorias e um ensino diferente, vou aumentar seus conhecimentos e, através de novas atitudes, mostrarei como se faz o comércio exterior de verdade. Meu nome é Gabriel Bernardes e, com meus 12 anos gerindo mais de 10 mil processos de importação e exportação, preparei um ambiente de puro conhecimento para fortalecer você. Então vem para a Academia do Comex. Episódio 1 dessa nossa série, que eu intitulei como Iniciando no Comércio Exterior. Mas não fique você sabendo que já está na área, que esse episódio não sirva para você. Porque às vezes você já começou na área de comércio exterior há um tempo, só que às vezes começou errado. Então esse episódio pode fazer com que você dê um mini flashback aí na sua vida profissional e possa, quem sabe, realocar a sua jornada profissional no comércio exterior para alcançar aí o sucesso. Então, como eu falei na introdução, o Comex que transforma vidas é um projeto que eu, Gabriel, coloquei dentro da Academia do Comex porque eu quero trazer a transformação que o Comex fez na minha vida pessoal, na minha vida profissional, para você que está assistindo aí do outro lado. E quando eu digo de transformação de vida, eu não estou falando simplesmente em dinheiro, porque o comércio exterior ele é uma montanha-russa de ganhar dinheiro também, Mas a primazia, o ápice do comércio exterior para mim, na transformação de vida de uma pessoa, é quando ela de fato está satisfeita do que ela faz. Ela vai feliz para o trabalho a segunda-feira, aquele domingo chuvoso, quando toca a música lá daquele jornal noturno, ao invés da pessoa entrar em depressão, ela fica em êxtase, porque ela sabe que na segunda-feira ela vai estar num lugar, numa empresa, ela vai estar numa profissão que de fato ela faça a diferença, que ela de fato transforme alguma coisa, transforme alguma ação, entenderam? Então é essa a ideia, que você seja um profissional bem sucedido emocionalmente também, tenha um controle legal das suas ansiedades, e eu vou te dar essas dicas de alcançar essa satisfação, um profissional satisfeito com o que faz. E óbvio, falando de dinheiro também, porque através desses episódios eu vou te passar o que ganha normalmente um profissional, o quanto ele pode ganhar, e as dicas que eu vou te dar para acelerar um pouco isso. O que eu fiz na minha carreira nos últimos 15 anos que me impulsionou, que me fez chegar com 34 anos numa posição de diretor de uma empresa de comércio exterior, uma das maiores do sul do mundo, que eu tenho orgulho de falar, e trazer para vocês essas dicas, beleza? Então, vamos comigo aqui para a tela agora, para a nossa lousa, que eu preparei alguns tópicos para ilustrar melhor, fechou? Então, como eu falei, o episódio número 1, ele se chama Iniciando no Comércio Exterior. Para toda pessoa que for iniciar no comércio exterior, ela primeiramente precisa planejar a sua carreira de acordo com o seu perfil. Onde que ela vai se encaixar, Então, como é que eu posso fazer uma analogia com a minha realidade? Quando eu entrei no comércio exterior, eu entrei como estagiário num arquivo morto do Porto de Itajaí. Então vejam só. Era um lugar que a gente tinha que guardar documentos, arquivar, Era o papel fundamental do arquivo morto. Então você tinha que fazer planilhas, fazer o controle do inventário, dos documentos. E lá eu vi que o meu perfil, que era ser proativo, agressivo no bom sentido, de estar para lá, de estar para cá, levando documento, preenchendo, emitindo, contato com o cliente, eu sempre fui extrovertido, comunicativo. Então eu vi que ali estaria um pouco pequeno para mim. Então o que eu fiz? Eu fiz uma relação de qual departamento do Porto de Itajaí
eu pudesse me encontrar, eu pudesse desenvolver ainda mais o meu trabalho. Eis que então surgiu uma vaga no armazém, né? O armazém geral que a gente chamava, e eu fui para lá. Por quê? Porque lá eles precisavam de profissionais com habilidade em comunicação com diversos tipos de departamento, organização dos processos, organização das cargas que entravam e saíam do armazém, organização da entrada dos caminhoneiros, atracação dos navios, enfim. Era um estágio, né, no porto, mas ainda assim era um estágio que tinha muitas atividades, né? Então foi lá que eu me espelhei para estar. Então essa é a primeira dica que eu quero te dar. Se você é um profissional que você se considera agitado, dinâmico, proativo, não aguenta ficar parado, eu acredito que você vai desbravar o departamento comercial. Então eu vou colocar aqui, ó, se você é uma pessoa dinâmica, né? Ou o operacional, tá? São dois cargos dentro do comércio exterior que você vai ser dinâmico. O inverso de dinâmico normalmente é aquela pessoa mais pacata, né? Mais tranquila, que pode ir para a área mais administrativa do comércio exterior, né? E quando eu digo mais administrativa, entenda-se o quê? Financeiro, fiscal, contábil, né? Faturamento e a parte, querendo ou não, também de câmbio, né? Por que não? E controles administrativos em geral. Então, como o comércio exterior ele é uma perna, né, também da administração de empresas, você que hoje faz administração também pode entrar no comércio exterior. Por isso está sempre muito correlacionado isso, né? Você tem uma visão administrativa, gerencial de uma empresa, você pode estar dentro de um departamento administrativo de uma empresa de comércio exterior. Tá bom? E a parte comercial e operacional ficam com aquelas pessoas mais dinâmicas que né, são comunicativas, né? Gostam, né, de relacionamento. Não que o administrativo não seja, tá? Não quero rotular aqui, por favor. A ideia minha é você tentar ser um pouco mais assertivo em qual setor, qual departamento desbravar dentro do comércio exterior. Porque a pessoa que estiver no administrativo, se ela for dinâmica, comunicativa e gosta de se relacionar, ela também vai se dar bem. O que eu digo, a correlação é que às vezes no administrativo, dentro de uma empresa de Comex, é aquela pessoa que precisa ficar quietinha no cantinho dela, analisando relatórios, analisando alguns números e promovendo informações mais técnicas para que justamente o operacional e o comercial façam o trabalho deles de correria, né? Na parte operacional, quando eu digo dinâmica e comunicativa, né, também é relacionado ao quê? Ao contato com os atores logísticos e com os clientes, né? Então, o que eu quero te dizer? No operacional, você precisa ter esse perfil dinâmico, proativo, agressivo no bom sentido, para que você desbrave aí, colha mais frutos nesse sentido de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, para nós homens é difícil isso, mas você acaba conseguindo desenvolver isso, e é um tópico que até fica aí de dica aí para nós falarmos numa aula à parte de inteligência operacional. Já vamos ficar a dica aqui, eu vou arquivar aqui com a minha equipe isso, para que a gente possa deixar anotado, fazer um conteúdo, uma aula só disso, inteligência operacional. Então, você primeiro vai se identificar nisso. Administrativo, pessoas que gostam de números, é mais tranquilo, é mais sossegado, né? Você tende a desbravar esse setor da área de comércio exterior. Comercial, né? Como eu falei ali, dinâmico, também tem que colocar aqui, né? Vendas. Vou até colocar aqui uma exclamação. Que querendo ou não é isso, comercial é vendas, é relacionamento. Também tem o que a gente chama de pós-vendas, né? Tem também o que a gente chama de inside sales, né? Que é o vendedor interno.
Então, no comércio exterior ele tem muito isso. O cara que vende, o vendedor externo que vende o serviço, vende os produtos, né, da empresa de comércio exterior, e tem o pessoal do backup que fica dentro do escritório fazendo cotações, análises e tal, e precisa sim também desse perfil dinâmico e proativo e comunicativo também, né? E o operacional é o mão na massa, né? É o que faz tudo acontecer. Porque aqui também tem a questão do que? Relacionamento com os órgãos anuentes. Vou dar um exemplo. Por que aqui você precisa ser dinâmico e comunicativo? Porque se você tem um processo que você precisa falar com o fiscal da Receita Federal, um fiscal da Anvisa, enfim, você precisa entender o que você está falando e falar com ele, né? Então é muito importante você ter esse tipo de feeling, né? De experiência comunicativa, beleza? Então tá. Gabriel, achei então, Gabriel, quando comecei na minha carreira, né? Eu escolhi o departamento operacional, que foi o que mais me chamou a atenção. Depois que eu saí do Armazém 3, lá no Porto de Itajaí, eu fui para outro setor que era do faturamento. Ué, Gabriel, mas você não falou operacional? Sim, falei, mas foi no faturamento que eu descobri muitas atividades, muitas informações que me enriqueceram e o principal, na minha oportunidade, o faturamento ele era um espelho, uma vitrine para as outras empresas de comércio exterior da cidade. Então lá foi onde eu tive um networking enorme. Então eu vou escrever aqui, um networking enorme. Até vou colocar aqui maior para gente, porque de fato foi, né? Então você tendo um network, você estando num lugar que te promova isso, vai ser um boom para o seu início de carreira também. E que networking foi esse? Eu estava numa vitrine em que muitas tradings, comissários de despacho aduaneiro, agentes de carga, dentre outros, né, me viam trabalhando. Então, quando o meu estágio estava por fim, né, por se findar lá no Porto, eu acabei fazendo muitos contatos com as importadoras, com as tradings, e demonstrei meu trabalho para eles, tive uma prova para eles, né, que eu era um bom profissional, porque eu tinha uma correlação direta com essas empresas. E quando eu comecei a distribuir currículos, meus nomes já estavam sendo ventilados. Então é isso que você tem que fazer também, ventilar o seu nome em qualquer meio que você se encontra. Ah, Gabriel, mas você já estava no Porto, então para você foi fácil. Não. Tinha um monte de concorrentes do meu lado. Tinha muitos profissionais vindo de todos os lugares do Brasil, mas o que fez diferente, né, foi a atitude, né, para cima das vagas que estavam em aberto. Então é isso que você tem que ter também. Você tem que ter uma atitude diferenciada, se portar de forma diferente, seja através de uma agência de recrutamento, numa entrevista direta com a empresa ou numa indicação. Você tem que falar o que eles querem ouvir, né? Para que eles de fato chamem você para essa vaga. Então, você tem ali um plano de carreira. Um plano de carreira eu coloquei aqui como uma teoria versus prática, né? Que a ideia é colocar o primeiro degrau disso para vocês. O que se espera do currículo teórico e prático do nosso primeiro degrau? Então, como eu falei, o primeiro degrau normalmente, não é uma regra, é quando os profissionais começam através do estágio, né, nas empresas. Então, é isso que eu quero trazer para vocês hoje aqui. O currículo teórico e o prático do que o Gabriel entende, né, de conceito, né? Então, deixa eu puxar aqui para a tela. Então, vamos lá. No currículo teórico, que é o que o mercado normalmente pede, né, seria o quê? Para você que quer iniciar no estágio, normalmente, eles pedem o inglês básico, né? Então, maior de 18 anos. Ah, então eu sou menor. E jovem aprendiz, Gabriel? Também. Às vezes, você pode checar, né, um programa de menor aprendiz, que daí pode ser para menores de idade. Então teríamos que ter, na maioria dos casos, né, o ensino médio completo ou
iniciando, né, uma graduação. Daí essa graduação em comércio exterior, administração, relações internacionais. Ah, Gabriel, então é só esses 3? Às vezes não. Você pode estar, de repente, fazendo engenharia e quer trabalhar com comércio exterior e ser engenheiro. Eu sei que é difícil, são funções que normalmente não se correlacionam. Mas se for uma importadora de material de construção, se for uma incorporadora que importa, você pode entregar seu currículo lá e trabalhar com os 2 pés, um pé lá, um pé cá, por que não? Né? Então, voltando aqui, né, para a tela, no estágio eles vão te pedir também noções de rotina administrativa. Vou falar sobre isso aqui, é muito importante. Informática. Que seria o quê? Principalmente esse cara aqui, ó. Pacote Office. Excel. Muito importante mesmo. Então, isso é o que se pede na teoria. Ah, Gabriel, mas e na prática? Como é que é? Como é que não é? O que eu devo me preparar? É tudo isso e mais um pouco. Se você quer começar com o pé direito e ser um profissional bem sucedido, é tudo isso que eu falei mais um pouco e de forma cirúrgica. Por quê? Tem muita gente que tem informática, mas não tem educação. É isso aí. Educação, Gabriel, mas meu pai me educou. Eu sei disso, eu tenho certeza disso. Mas tem gente que esquece ela em casa. Eu já testemunhei muita gente mal educada trabalhando. E se tem uma coisa que o comércio exterior não permite, não suporta, é gente mal educada. Então, por que eu estou falando isso? Talvez até possa te pegar te assustar aí do outro lado da tela. Estou te falando isso porque às vezes a gente tem uma noção, acha que a gente se porta de um jeito correto e às vezes não, né? Então, pergunte para os seus familiares, para os seus amigos, o que eles acham do seu comportamento, né, no dia a dia. Se de fato você vai conseguir estar junto em grandes empresas, em grandes corporações ou empresas pequenas mesmo, mas que você tenha essa atitude educada, né? Do bom dia, boa tarde, boa noite, o pois não, posso te ajudar, né? Aquela educação que de fato traga conforto para quem está com você. Isso é algo que eu ensino não só para quem começa no comércio exterior, é em qualquer profissão. Mas óbvio que dentro do Comex foi algo que me deu muita vantagem. Eu sempre trouxe a educação de casa para dentro do escritório. A educação, nós temos também a responsabilidade, que eu vou falar, bom senso, né? E leitura e escrita. Saber ler e escrever. Meu Deus, Gabriel, você tá de brincadeira. E o top 1 das galáxias, que eu vou deixar para o final. Então é o seguinte, falei de educação, responsabilidade e bom senso. Um pacotão só dos dois. Responsabilidade e bom senso é o seguinte, se a tua profissão, se o teu estágio, né, se a tua primeira oportunidade dentro do comércio exterior te trouxer a obrigação de entrar às 8 da manhã, chegue 5 para as 8. Chegue 10 para as 8. Destoa algo a mais em relação ao senso de responsabilidade e sensibilidade, esse bom senso que precisa dentro do profissional de comércio exterior. Porque se você, desde o começo, desponta com antecipação a esses tipos de situação de responsabilidade e bom senso, você vai já, desde o começo, se autoeducar quanto a isso. Você vai ser responsável com o horário, você vai ter o bom senso em relação a como se comportar com o seu patrão, com o seu colega, às vezes uma pessoa que está subordinada a você, né? Então, o bom senso dentro do comércio exterior tem muito a questão básica do relacionamento das empresas, né? Vou dar um outro exemplo. Você entrou numa importadora que importa camiseta de marca para uma baita loja aí na sua cidade, no seu estado. Cara,
eu já vi situações do cara pegar e ligar lá e falar: eu sou fulano que trabalha na importação das suas camisetas, você pode me vender uma camiseta com desconto? Olha que coisa ilógica. Óbvio que o cara vai falar não. Óbvio que esse relacionamento comercial não tem nada a ver com você fazer a importação para o cara ou não. Entendeu? É igual se eu fizesse exportação de frango para um frigorífico de renome no Brasil e quisesse desconto do frango. É um absurdo isso. Então, eu falo isso desde já porque tem gente que peca nisso. É brincadeira? Mas às vezes não é. É algo sério e eu prefiro te falar aqui do que você pecar nisso lá dentro. Tá bom? E por fim aqui, leitura... Por fim não, né? O penúltimo tópico. Leitura e escrita. Saber ler e escrever. Por que eu estou dizendo isso para você? Leitura e escrita é algo que é o beabá do comércio exterior. Independente do setor que você vai entrar, administrativo, comercial ou operacional, você tem que cair. Se você não gosta de ler, mude esse hábito. Ah, Gabriel, não gosto de ler, mas o meu patrão não gosta de ler, ele é o dono da empresa e ainda assim ele é o dono. E aí? O que você tem para me dizer? Não me interessa se o cara gosta ou não de ler. Mas a minha sugestão para você, a minha orientação para você, para que logo de cara no seu estágio, no seu início de carreira adote o hábito da leitura. Leia aqui, como diz o meu pai, nem que você leia o gibi, mas leia, para que você, ao pegar uma lei, uma legislação, uma resolução, um comunicado oficial de alguma companhia marítima, de alguma companhia aérea, algum comunicado de algum governo de outro país, você leia e saiba interpretar e trabalhe a informação internamente. Se amanhã ou depois alguém te pede para fazer uma petição, uma carta para algum órgão, para um cliente, você vai saber escrever, você vai ter vocabulário, né? E por fim, se você for se comunicar com alguém, você vai demonstrar conhecimento técnico. Então por isso que a leitura é de importância enorme para todo início de carreira. Você não vai ser um PhD logo no estágio, não mesmo. Mas a minha ideia dessa aula é trazer todos esses tópicos para que desde já você cultive isso, para que lá na frente você veja os resultados. E, como eu falei para vocês, o top 1 das galáxias seria o quê? Né? O nosso canal verde das dicas, o nosso container de 40 aí, o nosso mega, seria o que, galera? Se liga, anota aí, sede por conhecimento. Sempre seja uma pessoa com sede por conhecimento. Você chegou no seu estágio, você está aí trabalhando, você tem lá, por exemplo, 10 atividades para fazer no dia. Digamos que você é um cara muito rápido, muito ligado, você fez essas 10 funções, essas 10 atividades, faltando 1 hora para ir embora. Ao invés de você ficar no Instagram, no Facebook, no YouTube, não. Vá buscar conhecimento. Sente do lado do cara que está acima de você. Pergunta para ele, olha, eu posso sentar aqui do seu lado e ver o que você está fazendo? Óbvio, pergunte, peça licença antes para não ser evasivo, não ser aquele cara chato, pentelho também, que ninguém gosta. Mas demonstre essa proatividade na busca por conhecimento. Porque amanhã ele vai precisar de uma ajuda e se você puder ajudar ele em algo que ele já te ensinou, você vai se destacar, você vai se tornar valioso para essa pessoa que está acima de você. E é isso que eu quero trazer. A sede de conhecimento, desde lá do estágio até a última cadeira que você ocupar na sua carreira, sempre vai te tornar uma pessoa, um profissional valioso. Isso eu não estou falando que aí vão te valorizar, não sei aonde irão, mas a principal pessoa que vai te valorizar é você. Só que para isso você tem que de fato ter esse conhecimento. Uma pessoa valiosa, você de fato vai decolar. Eu posso apostar, vai ser questão de tempo. Você primeiro busca conhecimento, você vai ter uma autossatisfação consigo mesmo, né? Uma segurança
e vai começar a desbravar outras áreas, outros departamentos e vai ser um profissional híbrido, um profissional, um coringa, né? Todo mundo vai poder contar, se debruce com outros departamentos também, não fique refém só de onde você está, procure saber o que a recepcionista faz, procure saber o que o gerente de financeiro faz, o que o cara lá na rua faz, enfim, como volto a dizer, de uma forma respeitosa para não ultrapassar barreiras, né, de cargos aí dentro onde você vai estar, mas mostrando essa proatividade e sempre buscando cada vez mais aprendizado. Beleza? Então, essa a reta final que eu quero te falar sobre o iniciando no comércio exterior. Falei sobre o que acontece, né, o que normalmente se exige no mercado, né, de estágio de comércio exterior, mas o que de fato você tem que prestar atenção. Falou ainda do top 1 das galáxias. Não esqueci não. Deixei para o final, né, o grande finale, esse cara aqui, ó. Vamos comigo aqui, ó. Sede por conhecimento e também falar de remuneração. Gente, sede por conhecimento é algo que eu vou dar dica aqui no nosso episódio, né, no nosso Comex que transforma vidas, mas isso serve para qualquer oportunidade de emprego, para qualquer profissão. Se você tem desde o começo sede por conhecimento, você vai se tornar um profissional valioso. Pode não ser um profissional valioso na empresa que você está, ou para a empresa ali do lado, mas a primeira pessoa que tem que se valorizar é você mesmo. É isso aí. Então, a partir do momento que eu lá atrás, como estagiário, já me valorizei, mas por que eu me valorizei? Porque eu sabia que eu tinha atingido todos os níveis máximos de uma hierarquia de um estágio possível. Gabriel, é só estágio. E daí? Não interessa. Para quem é estagiário, só sabe o valor de um estágio para quem é estagiário. Você concorda? Então, quando você destoa esse senso de sede por conhecimento, então se você não tem sede por conhecimento, é um preguiçoso, não tem vontade de aprender, saia do comércio exterior. O comércio exterior não é para você. Fica essa dica já de cara. Mas se você é um cara curioso, uma pessoa curiosa, né? Sempre em busca de algo mais, o comércio exterior é sim para você e você vai transformar o comércio exterior e ele vai transformar a sua vida, tá? E daí eu quero trazer para a questão financeira também. Hoje um estágio aqui em Itajaí, em média ele remunera, né, de 4 a 6 horas na faixa de R$ 1.500, às vezes até mais ou até menos, né, depende muito da estrutura da empresa e das atividades que esse estagiário vai fazer, né? Mas eu tenho certeza que se você adota a sede por conhecimento, em cerca de 6 meses você vai conseguir alcançar uma bagagem de conhecimento técnico e comportamental para que você já vá para um segundo degrau e possa até mesmo dobrar a sua renda, né? Então, se você entra no estágio recebendo, por exemplo, R$1.000, você vai para um segundo degrau já ganhando R$2.000, né? Então, para quem está entrando no comércio exterior, para quem tem bagagem bem pequena ainda, né? Quem ainda está estudando na faculdade, quem ainda está fazendo um curso de inglês, quem ainda não tem um pinto para dar água, naquele nosso velho ditado, é essa faixa salarial de início aí de estágio que você vai ganhar. E usando essas dicas que eu dei, você vai acelerar o processo. O meu processo de estágio, ele foi, né? Foi mais de 6 meses, foi 1 ano, porque era um estágio que pagava muito bem. Eu tinha que pensar muito bem a empresa que eu queria ir para poder sair de lá. Então eu tinha esse conforto. Já a realidade de hoje já é diferente, né? Normalmente quando o pessoal já registra, né? já efetiva o estágio, o salário melhora e até mesmo os benefícios também, né? Então, se você adota a sede por conhecimento, é proativo, né? Estuda bem, gosta de ler, gosta de escrever, tem a responsabilidade, bom senso, educação, eu tenho certeza que o estágio vai ser vai ser um período muito curto na sua carreira de comércio exterior. Você vai estar preparado aí para o segundo degrau. No estágio você vai ter ajudado todos os departamentos, ajude a recepção, ajude o cara lá fora, ajude todos os lugares que você vai conseguir ir para um segundo degrau. E o segundo degrau normalmente é o assistente de comércio exterior, né? Seja ele na parte comercial, administrativa ou operacional.
tá? Então aqui é onde eu vou guardar para o nosso episódio 2, né, do nosso Comex que transforma vidas, falando sobre o que te espera num segundo degrau. Falaremos do conceito desse tipo de profissional, o que o mercado pede hoje na prática, na atualidade e a remuneração também. Eu quero te ensinar a dar dicas do que eu fiz, o que eu fiz quando eu era assistente, que fez resultado na minha vida e que hoje eu estou colhendo esses frutos. Beleza? Então é isso. Gente, fico por aqui. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, né? Garanta que você seja ali avisado toda vez que tiver conteúdo novo aqui. Compartilha, curte esse vídeo e eu espero que transforme de fato a sua carreira, a sua vida através desse material que eu fiz aqui hoje. Beleza? Espero você para o episódio número 2 ou para a nossa próxima aula. Acompanhe a gente lá no Instagram também e espero você aqui na nossa Academia do Comex. Um abraço aqui do Gabriel e até a próxima. Fui!